por esse momento que estaremos aqui, Senhor Deus, trazendo a sua palavra, Senhor, falando, Senhor Deus, ao seu povo. Senhor, nos dá graça, não somente de ouvir a tua palavra, mas de expor a tua palavra, Pai. Torna, Senhor Deus, significativa a nossa presença aqui, Senhor Deus, sendo gracioso para conosco, Senhor, nos abençoando por esse ajuntamento. É o que nós pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, fala ao coração da sua igreja. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 15, agora no verso 4. E eu, antes de começar essa exposição, que é uma exposição final e curta, eu preferi falar só sobre o verso 4 e não começar a nova subunidade, porque a gente sempre faz aquela introdução e tal, e entendi que seria melhor ficarmos com um texto pequeno, termos um momento pequeno de exposição, que não é muito a minha cara, do que prolongarmos e a coisa ficar assim, no meio do caminho. Questões didáticas somente. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos de algumas coisas que às vezes estão dentro do meu coração, e que estão relacionadas ao culto. E é uma das coisas que eu tenho orado, eu oro, sempre eu oro, e peço à igreja que ore também. Porque às vezes eu vejo, por parte, não de todos, mas de alguns irmãos, o não entendimento do que seja o dia do Senhor. Da importância que é esse dia estarmos aqui na igreja. Não interessa se é dia dos pais, se é dia das mães, o dia do Senhor, se é Natal, se é Páscoa, é o dia do Senhor. Não interessa se alguém chegou em nossa casa de última hora. A palavra de Deus diz que até o estrangeiro da nossa casa precisa guardar o dia do Senhor. E a gente, muitas vezes, eu sempre falo sobre isso, a gente perde essa ideia e esse sentido do que é esse dia. E eu sei que o dia por si só já é relevante, e já deve ser considerado relevante na vida da igreja. E por que eu estou falando isso no contexto da pregação? Porque na minha parte humilde leitura dessas coisas, até mesmo lembrando do meu exemplo, que muitas vezes me dirigia à casa do Senhor, e a expectativa que eu tinha com relação à pregação, à palavra do Senhor, não era uma expectativa boa. E aí eu me satisfazia com os outros elementos de culto, que mesmo quando a pregação, não existe uma pregação, vamos dizer assim, tão efetiva da palavra de Deus, o culto a Deus, a reunião solene já é abençoadora. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero, e esse é o desejo que eu tenho no meu coração, de que as pessoas venham para a igreja sedentas de ouvir a palavra, de ouvir a pregação da palavra do Senhor. E que eu possa, na minha condição de pregador, e falho, os irmãos me conhecem, e isso é muito bom, e não só eu, mas todo pregador, na nossa limitação, poder oferecer à igreja a expectativa de vir e saber que eles estão ouvindo a palavra do Senhor e saírem daqui profundamente edificados. Eu sei que isso não depende de mim, mas eu sou um instrumento na mão de Deus para isso. E como eu quero, todas as vezes que eu pregar, a palavra de Deus fale ao coração de vocês. Senão pela minha instrumentalidade, pela própria palavra. Era como, às vezes, falávamos no seminário. A única coisa na pregação que foi boa foi a leitura do texto.
E muitas vezes, nós estamos vivenciando isso na nossa vida cristã. Vamos para a igreja, e a igreja se torna um peso para nós irmos à igreja. Por quê? Porque nós não estamos sendo alimentados. Mas somente a leitura da palavra de Deus já deve servir para isso. Nós devemos orar por isso, tá? Para que o pregador, para aquele que fale da palavra do Senhor, seja eu, seja o Fernando que prega aqui, ou os presbíteros ou diáconos da igreja, que possamos alimentar o povo de Deus. Temos essa responsabilidade do Senhor, pela sua graça, nos usar conforme a sua vontade, mas que o povo de Deus não saia daqui faminto, como se não tivesse recebido alimento, mas desejoso, como aquele gordo que gosta de comer e que tem o prazer, como todos nós temos, no alimento que é dado. Provérbios capítulo 15, verso 4. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4, fechando aí essa subunidade. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. E o verso 3, que seria assim, que em algumas subunidades representa o final da subunidade, porque fala sobre o juízo de Deus. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, que não é o caso aqui. E o último verso da subunidade: a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. E aí ele fecha toda essa subunidade com a mesma perspectiva pela qual ele começa ali no verso 1 do capítulo 15. Então nós vemos aqui, como eu acabei de falar, que esse verso, ele retoma o versículo 2, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia, sobre o modo de falar em contraste com um discurso que ofende, uma fala agressiva. Então o verso 4 ele encerra essa sessão ao observar o poder de curar um discurso, uma fala, um discurso prejudicial. E aí na primeira parte desse verso, a palavra de Deus diz assim: a língua serena é árvore de vida. E seria interessante ressaltar inicialmente nesse paralelismo sinonímico aí, língua serena e língua perversa, e aí você vê um paralelismo aí impreciso, Ou seja, ele não se limita somente serena e não serena, mas serena e perversa. E aí ele vai tentar relacionar aquilo que nós fazemos com o nosso interior, que é muito comum aqui no livro de Provérbios. O Provérbios vai falar que as nossas obras, aquilo que nós praticamos, vem do nosso coração. Por isso ele vai dizer justos e perversos. Por isso ele vai fazer essa diferença, o caminho de justiça e o caminho da perversidade. E aí, nesse paralelismo, nós temos aí serena e perversa. E serena poderia ser traduzido como algo que cura, seria uma tradução, ou alguma coisa que dá alívio. Nós temos essas duas possibilidades aqui de interpretação nesse verso. E aí, literalmente, esse verso nos diria que uma língua suave e branda é um remédio para um espírito quebrado. Quebrantado aqui, muitas vezes, na Escritura, é uma expressão para nós positiva, mas aqui não. A ideia aqui é de uma alma destruída. E aí nós poderíamos dizer que na configuração desses versos, nós temos uma língua curativa de pessoas retas, ou seja, de alguém que tem integridade, do justo, que não busca, ou que não buscam essas pessoas distorcer a verdade ou subvertê-la, inclusive na ordem moral, e assim beneficia o indivíduo e a comunidade. Porque tudo que nós fazemos tem essa influência, tem uma influência particular, ou seja, do meu próximo, como em toda
a comunidade. Abra o Salmo 12, do verso de 1 a 15. Vejamos aí o salmista falando daqueles que pervertem a ordem moral com a sua língua. E esse salmo aqui é um clamor para auxílio contra a perversidade. O salmista está pedindo ao Senhor esse auxílio. Diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é, Senhor, sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, diz o Senhor, eu me levantarei agora e porei a salvo a quem por isso suspira. É um clamor do salmista para que ele seja livre, para que ele se sinta desprendido, vamos dizer assim, não aprisionado por pessoas que se utilizam de uma língua para destruir. E um dos significados dessa palavra, como nós vimos lá, é serena, tranquila, calma, a ideia de alguma coisa não agitada. E perceba que nessa imagem, a língua serena, ele compara a uma árvore que produz vida, uma árvore de vida, com o desejo de estimular a restauração a um paraíso em um mundo destruído e quebrado por causa do seu discurso, por causa de um coração, de corações impiedosos. E essa cura, essa árvore que dá vida, isso se dá aqui por meio de uma fala, de um discurso, de uma pregação, de um ensino, de uma instrução, que vai conceder vida eterna àqueles que se alimentam dessa palavra. E aí lá em Provérbios capítulo 16, verso 24, a palavra de Deus vai dizer assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. E aqui nós poderíamos incluir não só aquilo que nós falamos, mas a palavra que está sendo trazida, a palavra pregada. Ela deve ser algo como uma árvore que produz vida, uma árvore de vida. Veja o que Matthew Henry diz a respeito desse verso. Uma língua saudável é saúde. Saúde para as consciências feridas, consolando-as, para almas doentes pelo pecado, condenando-as. E aí ele está se referindo à pregação, ao ensino, à instrução que dá vida. Para a paz e a caridade rompidas, ao ajustar diferenças, conciliando questões em divergência e reconciliando os grupos divergentes. Esta é a cura da língua, que é uma árvore de vida, cujas folhas têm um poder de saúde. Aquele que sabe como falar, fará do lugar onde vive um paraíso. Por isso que no livro de Provérbios, lá no capítulo 18, verso 21, a palavra de Deus diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, esse fruto vai ser para a vida ou para a morte. E aqui, nesse verso, ele está falando não em relação àquele que recebe a palavra, mas àquele que fala. Mas veja na contraparte desse verso: a língua serena, árvore de vida, entretanto, porém, a perversa quebranta o espírito. Mais uma vez, aqui nós vemos que Provérbios deixa bem claro que a língua perversa, provém de um coração corrompido. A árvore que produz esse tipo de fruto é má. Essa relação aí, a gente chama assim de um
de um paralelismo impreciso. Por quê? Porque ele vai implicar outras coisas. Por exemplo, a Escritura diz: a língua serena é a árvore de vida. Aí um paralelismo oposto a esse seria: mas a língua perversa é árvore de morte, ou conduz à morte. Então, quando você tem um paralelismo que a gente chama de impreciso, ele está querendo dizer muito mais do que isso. Ele está dizendo que a língua serena é árvore de vida e que a perversa, ela traz morte, ela conduz à morte, destruindo a alma de alguém. E árvores que produzem esse tipo de fruto são árvores más. A ideia aí é clara, é mostrar implicitamente que as obras que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, mostra a nossa essência. Por isso essa relação de árvore e fruto. O perverso, ele é conhecido pela sua perversidade, seja essa no falar ou no agir. Mateus capítulo 7, verso 18 a 20, ele vai dizer assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não pode produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Quando nós falamos que esse aqui há uma relação imprecisa, é nesse sentido, porque ela vai muito além daquilo que ela está dizendo aqui. Ele está dizendo que uma língua perversa quebranta o espírito, destrói o espírito, mas que essa língua perversa é um fruto para a própria destruição. É uma obra má, de um mau coração. A Escritura aqui está nos dizendo que esses versos, com esses versos, que pessoas más e traiçoeiras quebram, fraturam, esmagam a alma das pessoas com a sua palavra. E essa palavra aqui, quebrantar, tem sentido de destruir, quebrar, despedaçar, é o termo que se usa quando na Escritura fala-se de quebrar alguma parte do corpo. O sentido aqui do verso mostra que o discurso perverso destrói a vitalidade, supostamente, da quem ele é dirigido. Porque uma língua perversa destrói o espírito. Abra Provérbios capítulo 18, verso 8 e 14. Veja o que a Escritura vai dizer. Ainda com relação a isso: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. O que ele está dizendo aqui? É que essas palavras, elas são fáceis de serem assimiladas. Como um doce bocado, Você pega uma coisa doce, que gostoso, e desce rapidamente. Dá aquele prazer momentâneo. A ideia aqui é que essas palavras do maldizente, essas palavras que destroem, uma fala dura, uma fala perversa, é como um doce bocado, vai para o interior rapidamente, alcança o seu objetivo de destruir rapidamente. Essa é a ideia. Veja o que o verso 14 vai dizer: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Se nós juntarmos um texto com o outro, ele vai dizer assim, que essas palavras descem rapidamente, de forma que o espírito de um homem fique abatido, e aquilo torna-se na sua vida insuportável. Insuportável. É o peso na vida de uma pessoa sobre determinadas palavras e coisas que falamos, que demonstra um coração mau, perverso. Veja que Provérbios capítulo 26, verso 22, pense nisso, guarde isso que eu acabei de falar, porque eu quero fazer uma aplicação no final desse verso. Percebermos, às vezes, que nós estamos destruindo vidas sem perceber.
As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Veja o que o texto está dizendo aqui, ó. Quando esses textos são comparados com essa segunda parte do verso 4, a língua a perversa quebranta o espírito, ou seja, essas palavras descem rápido, elas alcançam o seu objetivo rapidamente. Eu me lembro que um dos meus filhos, não vou dizer o nome dele, ele era extremamente pessimista com relação a ele mesmo. E eu dizia que não, meu filho, não é assim, você consegue, Mas como era difícil essas palavras entrarem na mente dele, até ele perceber, que vamos dizer assim, essa autocomiseração não era boa. Eu não estou dizendo aí, não sou positivista no sentido de as palavras têm poder, mas na realidade elas têm sim. E é o que o texto vai dizer, ela tem um poder destrutivo. E as palavras ruins, as ofensas, as humilhações, elas alcançam o seu objetivo rápido, muito mais rápido do que o encorajamento, do que uma palavra de conforto. Isso chama a nossa atenção para o cuidado que nós devemos ter ao estar advertindo, admoestando ou até instruindo alguém. O provérbio aqui, como eu falei, ele pressupõe, ligando o interior do homem com o seu exterior, que a língua das pessoas justas pode curar uma alma ferida que fora danificada por uma língua pervertida de homens perversos. Esse é o poder do encorajamento, é o poder de uma língua serena, de uma língua que cura. E por que isso? Porque as nossas palavras podem ferir profundamente um coração. Por vezes, nossas palavras são duras demais e acabam magoando e quebrando o coração daqueles que mais amamos. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese, para falar também de um outro lado, que nós não podemos nos ofender com todo tipo de palavra que seja um pouco mais dura por dizer a verdade. Veja que na fala de Matthew Henry, ele diz assim: uma língua saudável é saúde, saúde para as consciências feridas, consolando, para almas doentes pelo pecado, condenando-as. Nós podemos sim, aqui você tem um aspecto da pregação, condenar o ato de alguém, admoestá-la e exortá-la duramente, mas de tal forma que as suas palavras tragam cura e não destruição. E aí, voltando a esse parêntese, muitas vezes nós nos ofendemos não pela dureza de um discurso, mas porque ele vai ao âmago do nosso pecado. E aí nós não podemos ser sensíveis ao extremo, e tudo que seja contrário ao que queremos nos ofenda. E por quê? Por ser uma reprovação que fazemos ou aquilo que desejamos fazer. Não pode ser assim também, meus irmãos. São dois extremos. São os dois lados de uma mesma moeda. Matthew Henry, ele termina o seu comentário dessa forma: a língua perversa fere a perversidade, a paixão, a falsidade e a imundícia nela destrói o espírito. Ela fere a consciência do maldizente e causa culpa ou tristeza aos ouvintes. Percebam como ela é duplamente destrutiva, destrói tanto um quanto o outro, e ambas as coisas devem ser consideradas como uma violação da alma. As palavras duras não quebram realmente ossos,
mas muitos corações foram destruídos por elas. Semana passada, lembrando do final de semana passada, que eu falei sobre família, e eu até citei algumas coisas semelhantes aqui que eu vou falar. Seria bom lembrar no ambiente familiar aos pais, aos cônjuges, primeiro aos pais, que usam de uma linguagem ofensiva com seus filhos, são grosseiros, falando de forma dura, que eles estão destruindo a vida de seus filhos, quebrando seus corações, eles estão destruindo o interior, a alma daqueles que eles deveriam construir. Eu até citei nessa pregação, uma vez um pai falou para mim: eu não falo, não louvo o meu filho, não falo coisas boas dele a respeito dele na frente dele. Ele me disse que ele estava ouvindo isso na festa. Na verdade era uma mãe, que falava isso. E eu fiquei pensando assim: essa mãe, esse pai está quebrando o 5º mandamento. Porque a Escritura diz que os deveres dos superiores para com os inferiores é louvá-los nas suas boas ações e reprová-los naquilo que é errado. Se um pai ou uma mãe acha que não pode louvar o seu filho ou falar de algo bom que ele fez na frente dele, está redondamente errado. Ele está roubando dele um direito que lhe é próprio, de ser reconhecido por aquilo que ele faz corretamente. Ou seja, o que essa família está construindo na vida dessas crianças? Qual será o estrago na vida adulta de comportamentos como esse? Serão pessoas extremamente carentes ou então extremamente revoltadas? Não é para ser assim. Eles estão danificando a alma dos seus filhos. Por quê? Porque eles esperam isso de nós. Nossos filhos esperam o nosso reconhecimento. Vejam pessoas adultas que têm a necessidade, muitas vezes, de mostrar aquilo que fazem, não no sentido de querer ser orgulhoso, mas no sentido de serem vistos, serem reconhecidos, porque estão carentes, porque nunca tiveram isso dentro de sua casa. Nunca foram reconhecidos dos seus bem-feitos, na sua atitude correta, mas são sempre reprovados e nunca louvados. A Escritura vai dizer que a alma dessa pessoa está sendo destruída. O coração dele está sendo partido. Uma das coisas que eu falo, que tem uma relação direta, indireta com isso aí, que alguns pais que gostam de ficar zoando muito os filhos. Eu nunca gostei de fazer isso. E às vezes, por alguns amigos, eu era criticado. No bom sentido, Aquelas brincadeiras. São brincadeiras, mas eu nunca fiz isso com meus filhos. Por quê? Porque eu pensava assim: meus filhos jamais devem esperar de mim qualquer coisa que não seja diferente daquilo que Deus faz conosco. Ele nos recebe. Eu zoava os filhos dos outros, brincava com os filhos dos outros, mas com os meus eu não fazia isso. Por quê? Porque nem em brincadeira eu entendia que eles poderiam receber de mim uma reprovação ou uma rejeição. E eu até aconselho que pais não façam isso. Às vezes a gente brinca com os nossos sobrinhos e tal, de fazer algumas coisas assim, e a criança vai e chora, ou fica com certo medo. Não há nenhum problema nisso. Pode ser uma brincadeira saudável.
Mas eu nunca fiz isso com os meus filhos. Porque eu não queria que nem em brincadeira, na mente deles, eles percebessem que o pai deles ia titubear com relação a eles. Os nossos filhos esperam de nós segurança, amor incondicional. Eles esperam de nós toda a nossa receptividade, a nossa reprovação, mas jamais a nossa rejeição a eles. Os que agem assim, com língua perversa, estão destruindo o coração dos seus filhos. Veja o que Efésios capítulo 4, verso 31 e 32 dizem. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E só abrir um parênteses aqui no que eu disse, eu não estou dizendo que todo pai que brinca assim com o filho está tendo uma atitude reprovável. Eu estou dizendo que eu não fazia isso. Eu não estou dizendo que o pai que brinca desse jeito com os filhos estaria causando esse tipo de coisa. Não, porque a criança sabe que é um ambiente de brincadeira. Mas eu sou exagerado para algumas coisas, não fazia isso. Porque eu não queria que nem na brincadeira houvesse essa possibilidade. Só para deixar claro aqui, porque às vezes o pastor fala uma coisa de forma geral, e aí a igreja, não, o pastor está dizendo que tudo isso aqui é pecado, tudo isso é errado, eu não posso fazer isso com meu filho. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu não fazia. Eu sei que tenho amigos que fazem, e problema nenhum, não acho que necessariamente esteja errado em brincar dessa forma. Mas eu não fazia isso. Esse era o meu entendimento. Não é uma lei para todo mundo. Veja o que Efésios capítulo 4, verso 31 e 32 diz. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Veja o que a Escritura vai dizer. Longe de vós cólera, ira, gritaria, blasfêmias. Ele está falando de um discurso que destrói, de uma fala ou de palavras que amarguram, que trazem dor ao coração. Ele diz assim: antes sedes benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, o entendimento é que palavras que são proferidas dessa forma mostram uma falta de perdão. Quando Paulo fala da criação dos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, lá em Efésios capítulo 6, 4, ele chama a atenção dos pais, os homens, para um tratamento cortês e amável com os filhos, quando diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso está se dirigindo diretamente aos homens, mas também serve para as mulheres, para as esposas, para as mães. E aí em Colossenses capítulo 3, verso 21, ele fala a mesma coisa, agora com outras palavras. Ele diz: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Nós não devemos pensar que uma repreensão áspera, rude e ofensiva vai gerar em nosso filho um espírito grato e voluntário. Parece que muitos pais pensam dessa forma. Porque a severidade excessiva, ela vai gerar desânimo, tristeza, abatimento do espírito, é o que o texto está dizendo. E o pai, como Paulo está dizendo aqui, ele deve ser firme, mas amável. A palavra criar aqui na disciplina e na admoestação do Senhor, e disciplina aqui fala sobre vara.
ela tem origem na a imagem dessa criação, dessa alimentação, desse cuidado, é de uma mãe ou de uma ama que carinhosamente pega o seu filho ao colo e o dá de mamar. É uma atitude cuidadosa, amável por parte daquela que amamenta. E essa é a ideia aqui. E por quê? Porque uma severidade excessiva podia excitar o ódio dos filhos, lançando de si o jugo paterno, ou seja, a submissão e a obediência de boa vontade. Ele não tem prazer mais em obedecer aos pais, porque apesar desse texto estar voltado para os homens, mas isso serve também para as mulheres. Serve para as mães também. E aí ele obedeceria apenas por força e não por amor e dever. Por quê? Porque um tratamento bondoso e liberal iria conservar a reverência dos filhos aos pais, aumenta a prontidão e a alegria em obedecer nos filhos. É certo que esse tipo de coisa que eu acabei de falar aqui, ele é muito comum, pode acontecer na relação entre pais e filhos, mas também acontece muito na relação entre os cônjuges. Por vezes o que acontece, há uma fala rude com os nossos cônjuges, e por causa dessa fala rude nós lançamos um grande desânimo em seus corações. E às vezes não é nem porque pelo que se fala, mas como se fala. Cônjuges em seu modo de falar, parece que estão muitas vezes falando com os filhos, falando um com o outro, tratando como crianças, dando ordens. E infelizmente isso é muito comum às mulheres, viu? Tratarem seus maridos como filhos. Muitas esposas lidam com seus maridos como se estivessem lidando com filhos. Ou então, como se estivesse falando com um empregado ou uma empregada, sem o devido respeito. E aí, tanto o esposo quanto a esposa. Por outro lado, os esposos, por sua vez, são tentados a tratar as suas esposas como qualquer coisa, e não como aquela que seus olhos brilharam quando a viram pela primeira vez. Nós precisamos entender que tanto o marido quanto a mulher, os cônjuges, necessitam de palavras encorajadoras, motivadoras e amorosas. E aí eu queria chamar a atenção para essas duas classes de pessoas, né? As esposas. Por exemplo, você é aquela esposa que seu marido, quando chega em casa do trabalho, você lança sobre ele todos os problemas e perturbações que você teve no seu dia, ou você recebe ele com palavras amáveis ou carinhosas. E você, marido, quando chega em casa, dispensa o seu mau humor de um dia difícil de trabalho, com palavras duras para aquela que o espera com grande ansiedade. Nós precisamos lembrar que essas coisas que estão descritas aqui fazem parte da nossa vida em todas as nossas configurações. Não tem nenhum valor quando para os de fora somos amorosos, respeitosos, educados, mas dentro de casa nos tornamos desprezíveis por nossas ações perversas. Lembre-se, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O que nós precisamos ser é aquela fonte que produz o que é bom, água doce e não salobra. Eu gostaria de terminar abrindo Tiago, capítulo 3, no verso 12.
Veja, e muitas vezes essa separação da sociedade bíblica do Brasil, ela é boa, mas às vezes ela é prejudicial, porque não nos leva implicitamente a quebrar o texto no meio. Veja aqui, ó. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Veja o que o verso 13 vai dizer. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Veja como esse verso 13, ele não só fecha o que Tiago está dizendo antes, como também é aplicável ao que nós estamos falando aqui em Provérbios. Provérbios fala de uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que é mostrada em mansidão, de um proceder justo, reto e digno, por meio das nossas obras, ou seja, por meio da forma como nós falamos. Quando nós paramos para pensar sobre essas coisas, quantos lares, quantas famílias, quantos filhos, quantas esposas, quantos maridos são destruídos por uma fala irrefletida nossa, que pode destruir completamente o coração de uma pessoa, a ponto de não ser restaurado, a não ser que palavras inefáveis e serenas quebrem ou restaurem, melhor dizendo, aquilo que foi destruído. Eu conheço muitas experiências de jovens. Nós trabalhamos inicialmente no nosso ministério com jovens, com famílias. Jovens que tinham, assim, a vida destruída internamente. E quando nós íamos olhar e ver os motivos estavam dentro de casa, na vida dos seus pais, na maneira como eram tratados. Homens que são desestimulados no desenvolvimento da sua vida, no crescimento, seja espiritual ou físico, por causa da falta de incentivo, de palavras que tragam conforto e edificação de suas esposas. Mulheres que têm as vidas completamente destruídas, porque seus maridos não reconhecem nenhum dos seus feitos em sua vida. E não têm a preocupação de dizer, em momentos aleatórios, da bênção e da grande graça que é a sua esposa na sua vida. Eu sei que nós não somos assim. Eu sei que todos nós que estamos aqui não somos assim. Porque nós não estamos inseridos no contexto aqui de Provérbios, dos perversos, dos ímpios, daqueles que desprezam a palavra de Deus. Nós estamos inseridos num outro contexto, no contexto dos justos, mas na condição de pecadores. Muitos de nós já agimos assim. Quando Paulo fala aos presbíteros da igreja, fala que eles devem ser irrepreensíveis, ele está querendo dizer que um crente não pode ser conhecido como beberrão, né? Ele não pode ser
conhecido como violento, como grosseiro, e como todas aquelas qualificações que estão apresentadas ali, o contrário delas. Um homem que não governa a sua casa, um homem que não sabe corrigir os seus filhos e criá-los na disciplina do Senhor. Ele não pode ser reconhecido dessa forma. Mas todos nós temos essas deficiências, porque fazem parte da nossa natureza pecaminosa. E o que nós devemos fazer é não deixar que essas coisas saiam para fora. É mortificá-las antes que elas se manifestem. Porque teremos sempre, porque somos pecadores, o desejo de um determinado momento agir dessa forma. E se por uma falha de caráter, uma falha na nossa vida cristã, temos tido esse tipo de comportamento, é hora de abandoná-lo. É hora de reverter isso. É hora de se controlar e pedir ao Espírito Santo que esse velho homem não surja no momento em que geralmente ele aparece, mas que pela graça e pela misericórdia de Deus possamos calar isso dentro do nosso próprio coração. Veja o que Tiago vai dizer sobre o pecado. A cobiça, quando ela dá à luz, ela é gerada, ou seja, a cobiça está no coração do homem. A cobiça já é pecado. Mas quando nós alimentamos essa cobiça, ela se manifesta, esse pecado se torna notório. E no momento que esse pecado se torna notório, no momento que ele se manifesta, ele destrói não só a vida da pessoa, não só a vida daquele que profere, mas toda uma comunidade, todo um grupo, porque é isso que o pecado faz. Ele destrói. Ele come como um câncer que vai comendo, ou como um parasita que vai comendo tudo aquilo dentro do corpo de uma pessoa. Por isso ele deve ser freado, deve ser mortificado, deve ser colocado no altar, na cruz de Cristo, para sangrar como Cristo sangrou e morrer de uma vez por todas na nossa vida. Vamos orar, vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar, Senhor. Senhor Deus Pai e poderoso, sabemos, ó Pai, que necessitamos, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia. E te pedimos, ó Senhor Deus, quando uma luz é lançada sobre o nosso pecado, Pai, que todas as vezes que esse velho homem quiser se manifestar, que o Senhor esteja nos dando, Senhor, a consciência, o entendimento, a percepção de que ele está vindo à tona, como um refluxo, que percebemos que aquilo está subindo, né, na nossa faringe, para ser expulso, para ser colocado para fora como um vômito. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos tire dessa cegueira ou desse estado de torpor. Se temos, ó Senhor Deus, agido dessa forma, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque essa não é a nossa intenção. Esse não é o desejo do nosso coração. Nós que somos do Senhor, temos o desejo, Senhor, a vontade, Senhor Deus, de gerar e produzir em outros vida, Pai, com as nossas palavras. Mas muitas vezes nós não sabemos fazer isso, ou fazemos de forma errada. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria, nos calando nos momentos, ó Pai, em que não iremos, ó Senhor Deus, produzir algo bom, e nos incitando cada dia mais com que a nossa língua seja uma árvore de vida, de bênçãos, de frutos.
para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.